Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Agora nós estamos na aula 2 do nosso curso da Lei Maria da Penha. Espero que você esteja lendo o material que está disponibilizado. Além do material do PDF das aulas, você viu na primeira aula, né, na aula 00, que eu, na aula de introdução ao curso, que eu disponibilizei alguns materiais complementares. No grupo de WhatsApp, certamente, eu estarei dando notícias atualizadas sobre o assunto e também mais materiais ainda para vocês estudarem sobre o assunto. Então é importante que a gente se capacite, tá bom? É importante que a gente seja um atuante nessa história da Lei Maria da Penha, nesse contexto, para a gente evitar que aconteça violência doméstica e familiar contra a mulher. Se uma violência doméstica e familiar contra a mulher está acontecendo, já é suficiente para todos nós nos mobilizarmos para evitar que uma violência ocorra, o que dirá números alarmantes como a gente tem aqui no Brasil. Então vamos lá, vou começar a compartilhar minha tela para mostrar o PDF da nossa aula, né? Como eu expliquei para vocês, o curso dos TJ geralmente não são cursos onde a gente tem essas aulas assim, até acho que o próximo que eu lançar eu vou fazer mais cursos de videoaula do que escrevendo, eu acho que fica melhor para todo mundo. Obviamente, um material de apoio escrito, mas um curso onde eu posso aprofundar um pouco mais o conteúdo, conversando um pouco mais com vocês. E quem sabe, né, um dia a gente consiga fazer um curso ou presencial, depois que acabar a pandemia, ou se não for presencial, que a gente consiga fazer um curso online, né, síncrono, um curso onde você possa me perguntar diretamente, eu posso te perguntar diretamente, porque quando a gente ensina, a gente aprende, e quando a gente aprende, a gente ensina. Vamos lá, turma, então é isso. Aqui nossa aula 2, né, disposições gerais da Lei Maria da Penha, e eu começo conversando um pouco sobre o histórico da especialização das leis de proteção dos vulneráveis. Ou seja, o Brasil, até 1990, ele tratava a violência de forma geral. Então, a mesma lei que era aplicado ao agressor de um homem, era a mesma lei aplicada ao agressor de uma mulher, de um velho, de uma criança. Só que isso não é essa igualdade material, né, que já foi pregada por Aristóteles há 380 anos antes de Cristo, né? Então, o Aristóteles já falava, deve tratar os iguais de forma igual, os diferentes de forma diferente, na medida da sua diferença. Então, até 1990, a violência não tinha um tratamento, tinha um tratamento uniforme. O Código Penal ele é aplicado independentemente da vítima. Acontece que em 1990 a gente observou no Brasil uma especialização da violência. Veio o ECA, veio a Lei dos Crimes Hediondos, veio o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Juizados Especiais, a Lei de Tortura, o Estatuto do Idoso e tantas outras leis que mostram que o legislador se preocupou mais nessa questão da proteção dos diferentes, né? Proteger os vulneráveis, nesse caso, e especializar um pouco mais a violência. Até que em 2006, como a gente já conversou, por recomendação da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, da OEA, e aí decorrente da condenação imposta ao Brasil, foi feita a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que na verdade é conhecida como a Lei Maria da Penha. E aí o relatório número 54 da OEA diz o seguinte, que aí eu já até conversei com vocês, mas aqui você pode aprofundar um pouco mais. O que esse relatório que responsabilizou o Brasil pela inércia em relação à apuração do caso, à punição do colombiano, do Marco Antônio, o que a OEA disse? O silêncio processual do Estado brasileiro, lembrem que ele foi condenado 2 vezes e não cumpriu a pena, né? O silêncio processual do Estado brasileiro com respeito à petição, ou seja, a petição da Maria da Penha, contradiz a obrigação que o Estado brasileiro assumiu ao ratificar a Convenção Americana em relação às faculdades da comissão para atuar com respeito às petições e outras comunicações no exercício de sua autoridade em conformidade com os dispostos no artigo 44 e 58 da Convenção. Então, o Brasil ele é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e aí, nessa convenção, ele se obriga a agir, a respeitar os direitos humanos. Só que em relação à Maria da Penha, isso não estava sendo respeitado porque ela foi vítima de uma tentativa de homicídio, ficou paraplégica, entre outras consequências, e não houve, né, a efetivo cumprimento da pena por parte do Marco Aurélio. E aí é onde esse relatório está dizendo, então, Brasil, como você se comprometeu a respeitar os direitos humanos e você não está respeitando, existe a faculdade dessa comissão para atuar no que diz respeito a essa petição, e aí ele disse, recomenda-se, né, prosseguir e intensificar o processo que evite a tolerância estatal e tratamento discriminatório
com respeito à violência doméstica familiar contra a mulher. E aí recomendaram particularmente essas questões que a gente já viu, e aí entrou em vigor, no dia 22 de setembro de 2006, a Lei Maria da Penha, que foi aprovada em agosto, 7 de agosto de 2006. E aí a Lei Maria da Penha, ela tem alguns fundamentos, né? Qual foi fundamentado em quê? No artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, que a gente já leu na aula passada, o Estado assegurará assistência à família, na pessoa de cada um dos que integram, criando um mecanismo para coibir a violência doméstica e no âmbito das suas relações. Existem tratados internacionais, como a Convenção Belém do Pará, que na verdade esse é um dos tratados mais importantes, eu vou conversar bastante com vocês sobre ele. Existe também tratados, a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar, né, a violência contra a mulher, e aí existe a Convenção Belém do Pará, que foi feita pela Organização dos Estados Americanos, pela OEA, e foi ratificada pelo Brasil em 1994. Outro tratado internacional muito importante, além da Convenção Belém do Pará, é a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. E essa convenção, ela é da ONU. Então, o Brasil é signatário, ele ratificou não só a Convenção de Belém do Pará, que é da OEA, como também a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação, que é da ONU. E aí, isso são uma das leis que vieram antes da Lei Maria da Penha, né? E aí a Lei Maria da Penha tem a seguinte ementa: ela cria mecanismo para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos do artigo 8º, parágrafo 8º, artigo 226 da Constituição, da Convenção da Eliminação de Todas as Formas e da Convenção Belém do Pará. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica familiar contra a mulher, altera o CPP, o CP e a Lei de Execução Penal, dando outras providências. Então, o que a gente nota é que a Lei Maria da Penha, ela é consequência do que a gente chama no direito de ações afirmativas, né? Ações afirmativas são um conjunto de ações, programas e políticas especiais e temporários que buscam reduzir ou minimizar os efeitos intoleráveis da discriminação em razão do gênero, raça, sexo, que é o caso aqui, religião, deficiência física ou outro fator de desigualdade. Perceba que a ideia é tornar temporária. Não sei se a gente vai acontecer, não sei se é uma utopia, mas a ideia é que a Lei Maria da Penha, que vai punir de forma... A Lei Maria da Penha, a gente vai ver, ela só tem um crime, tá? Ela não tem um conjunto de crimes, como acham que tem, não. Ela só tem um crime, na verdade, esse crime é até muito recente, a gente vai conversar sobre o crime de descumprir medida protetiva, mas a Lei Maria da Penha, que é uma lei multidisciplinar, ela, bem da verdade, que essa lei multidisciplinar, desculpa, eu me concentrei um pouco, porque eu estava pensando como seria bom existir um mundo sem violência, né? Sem precisar de tantas leis dessa forma, porque a gente respeita um ao outro na condição de ser humano. Mas o fato é que a Lei Maria da Penha, ela pune de maneira mais grave, de maneira mais contundente o agressor ou a agressora de uma mulher em relação à violência doméstica familiar contra a mulher, mas é algo para ser temporário. Vamos ver se a gente consegue fazer. Então, as ações afirmativas, que aí tem as cotas raciais, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, então essas ações afirmativas é uma discriminação positiva. E o STF diz que não há violação do princípio constitucional da igualdade no fato da Lei Maria da Penha ser voltada apenas para proteger mulheres, exatamente porque é consequência de uma ação afirmativa. A gente vai ver que quando a Lei Maria da Penha foi aprovada, surgiu um conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade, pedindo para declarar a inconstitucionalidade da lei, e também ações diretas de constitucionalidade. E aí o Supremo ele decidiu, olha, a Lei Maria da Penha é constitucional, é decorrente das ações afirmativas, e não tem problema se proteger tão somente a mulher. Porque tinha juiz, quando surgiu a Lei Maria da Penha, que aplicava a Lei Maria da Penha também para o homem. E o STF deixou bem claro, Lei Maria da Penha só protege mulher, mas isso vai ser assunto de outra aula. Então a lei, pessoal, como eu falei, ela não é uma lei exclusivamente de direito penal, é uma lei de conteúdo misto. Então tem normas de processo penal, como o procedimento que deve ser feito quando uma mulher violentada chega na frente de uma autoridade policial, da delegada da mulher. É uma lei que fala de competência, ou seja, é uma competência processual penal. Tem competência civil também, então é uma lei de direito processual civil. Ela é uma lei não só de direito processual penal, como é uma lei de direito civil, como as próprias medidas protetivas, né, de urgência, são leis de direito civil.
E aí tem julgados que a gente vai conversar sobre essas medidas protetivas, eu vou falar para vocês. É uma lei de direito penal, mas só tem um crime na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida protetiva, que foi inserido em 2018. Então, eu morro de dizer, ó, se você descumprir, quando eu intimo, se você descumprir, o senhor vai responder criminalmente, não só pela violência, pela ameaça, que é por ter chegado perto novamente, você vai descumprir você vai responder pelo descumprimento de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. E aí o objeto da Lei Maria da Penha, né? A lei, ela tem vários objetos, turma, como assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar, medidas de integração e prevenção a essa violência, o atendimento da mulher pela autoridade policial e qual procedimento deve ser adotado, competência para o julgamento, a lei também fala de medidas protetivas de urgência, da atuação do Ministério Público, da assistência judiciária, no caso de advogado ou defensor público, da equipe multidisciplinar. Então, durante esse curso, você vai ver todas essas questões que são objetos da lei. Então, a lei tem por objeto, entre outros, esses e todos esses a gente vai estudar aqui no nosso curso. E a finalidade da lei é não só coibir e prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher, mas também prestar assistência a essa mulher vítima da violência, proteção à mulher vítima e criação dos juizados especiais, né? E só que esses juizados especiais de violência doméstica familiar contra a mulher é muito criticado pela doutrina pelo nome Juizado Especial da Mulher, né? Juizado especializado para atender as mulheres na situação da Lei Maria da Penha. É muito criticado porque dá ideia, esse nome que a lei deu, juizados de violência, que é um juizado especial. E, turma, aqui a gente tem uma relação excludente. Se eu aplico a Lei Maria da Penha, eu excluo a aplicação da Lei de Juizados Especiais. Eu não aplico nada da Lei 9.099 de 95 à Lei Maria da Penha. Nada. Então, o artigo 41 está dizendo assim, ó, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei Maria da Penha. Esse artigo é contundente. Foi o STF, ele deu interpretação, que aí estavam se discutindo, a gente vai falar sobre isso ainda, sobre lesão corporal de natureza leve, que quem diz que é de ação penal pública condicionada à representação, a gente vai conversar sobre isso, tá? É o artigo 88 da Lei Maria da Penha, e aí ficavam discutindo se esse artigo 88 da Lei dos Atos Especiais, ficavam discutindo se o artigo 88 da Lei dos Atos Especiais se aplica ou não quando houver uma aplicação da Lei Maria da Penha. E o Supremo disse, a relação aqui é excludente. Se eu aplico a Lei Maria da Penha, eu não aplico nada da Lei dos Atos Especiais. Professor, você está falando que a transação penal dos 76 dos atos especiais, que a suspensão condicional do processo do artigo 81 da Lei dos Atos Especiais, você está falando que a composição civil por danos da Lei dos Atos Especiais não se aplica à Lei Maria da Penha? É exatamente o que eu estou falando. Nada que está só na Lei dos Atos Especiais, nada que está na Lei dos Juizados Especiais se aplica quando se aplicar a Lei Maria da Penha. E aí, turma, tem as inovações da Lei Maria da Penha, eu coloco aqui várias inovações que a Lei Maria da Penha trouxe, desde 2020 até as primeiras inovações, a gente vai voltar a falar as principais atualizações, vai ter uma aula só para isso. E no 6.1, eu falo dos mecanismos da lei. O que é que a lei faz? Que é o que a gente vai estudar aqui no nosso curso todo. Tipifica e define violência doméstica familiar contra a mulher, que são 5 tipos, está no artigo 17 do Código Penal. Estabelece formas de violência doméstica contra a mulher, que aí são essas formas, né, esses 5 tipos que eu estou falando. Determina que a violência doméstica contra a mulher existe independentemente de orientação sexual da mulher, como eu disse. O que importa é o sexo ser feminino, são os registros brasileiros, que aí vem o caso do trans, é no registro, principalmente, no caso de não ser uma mulher, uma pessoa biologicamente mulher, o que importa é o registro do Brasil, tá a pessoa como mulher. Então, se tá lá no registro que a pessoa é mulher e ela está violentada no âmbito doméstico ou familiar, aplica a Lei Maria da Penha. Então, determina que a mulher só pode renunciar à denúncia perante o juiz, ficam proibidas as penas pecuniárias, ou seja, só pagamento de multa, ou só pagamento de cestas básicas. Pode haver? Pode, só que não pode haver só isso. Porque o que se notava é que quando o homem era condenado a pagar cestas básicas ou multa, quem acabava pagando era a mulher. Então, pode o juiz ou a juíza da mulher aplicar a pena de multa, pena de cestas básicas? Pode, mas não pode só multa nem só cestas básicas. Tira dos juizados especiais criminais, tira tudo dos juizados especiais criminais, altera o CPP para possibilitar ao juiz a decretação da prisão preventiva quando houver riscos à integridade física ou psicológica da mulher,
Altera a LEP, a Lei de Execução Penal, para permitir ao juiz que determine o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Determina a criação dos juizados especiais de violência doméstica contra a mulher. Caso a violência doméstica seja cometida contra a mulher com deficiência, a pena será aumentada de 1/3. Então, é alguma das coisas, dos mecanismos que a lei trouxe para prevenir e reprimir a violência contra a mulher. E ele fala também que uma autoridade policial deve agir, a gente vai conversar sobre isso em uma aula específica, é bom você dar uma olhadinha, fala de processo judicial, e aí eu finalizo essa aula, turma, perguntando se vocês acham que pode aplicar o princípio da insignificância. E, a bem da verdade, o princípio da insignificância, graças a Deus, não é aplicado. Então, ainda que seja uma lesão corporal de natureza leve, ainda que seja uma violência patrimonial, no sentido de um furto, de um sentido também de uma ameaça, que aí pode ser uma violência psicológica, como a gente vai estudar, nesses casos não se aplica a lei Maria da Penha não se aplica o princípio da insignificância. Então, o princípio da insignificância não é aplicado, o STJ e o STF não admitem a aplicação do princípio da insignificância, que exclui a tipicidade material, e da bagatela imprópria, que é quando não precisa mais a pena, o princípio da insignificância, ele pode ser feito da maneira própria, né, imprópria. O princípio da insignificância da maneira imprópria é chamado de bagatela imprópria, que é quando o juiz nota que não tem necessidade de aplicar a pena, nesse caso. Então, ele retira a pena, ele condena, mas retira a pena. Então, no caso do princípio da insignificância, não pode ser aplicado nem o próprio, nem o impróprio, tranquilo? Aqui um informativo do STF mostrando que não se aplica o princípio da insignificância. Foi relatoria da ministra Carmen Lúcia e foi dado em 2016. E é isso, turma, a gente vai ficando por aqui. Espero que você esteja gostando das nossas aulas, né? A gente já tem aula 0, aula 01, aula 02 e eu vou já gravar a aula 03. Fechou? Então, fiquem com Deus, tudo de bom e se precisarem, contem sempre comigo.